Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Prazer em estar na sua presença, prazer em estar na sua casa. Você que nos segue aqui em Fernandópolis, pela internet em São Paulo, São José do Rio Preto, Mirassol, nas fazendas, em algum lugar que a TV não entra. Que Deus te abençoe. Às vezes você não sabe o nosso endereço eletrônico, é www.canal10.com.br. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos falando sobre as maiores dificuldades que nós temos, que é saber como fazer as coisas, ou até como não fazer. Essa questão aí do como, essa questão é difícil, muito difícil. Às vezes a gente teria que chamar a atenção de uma pessoa dizendo: você está errada, mas o como fazemos é que vai fazer a diferença. Eu sei o que fazer, preciso saber como fazer. Hoje queria falar sobre como enfrentar certas enfermidades. Por exemplo, quando alguém da família ficou tetraplégico. É um exemplo. Muitas enfermidades são difíceis. Eu me lembro de um jovem. Esse jovem, eu era pastor dele. A mãe dele teve um câncer. E o médico disse: filho, leve sua mãe para casa, como está, deixa ela morrer no meio de vocês. Mas outro médico disse: eu vou curar sua mãe. Sabe o que ele fez? Ele abriu toda a barriga dela e nunca mais essa barriga fechou. Ficou meses, ficou muito tempo. Aquele rapaz, um jovem, não era casado, mas tinha idade de casamento. Aquele jovem cuidou da sua mãe, dava banho nela, cuidou dela. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Toda a higienização, tudo, ele que fazia. Eu falei para ele um dia: Deus vai te recompensar, meu filho, porque você está sendo muito forte. Essas enfermidades são muito difíceis. Eu vou falar um pouco sobre como enfrentar essas enfermidades. Algumas coisas eu quero dizer. Porque, aliás, até antes de falar, eu me lembrei de Atos capítulo 3, quando os apóstolos Pedro e João foram para o templo, e na porta do templo, um homem pedindo esmolas, e Pedro passou por ele e ele pediu esmola. Pedro parou e disse àquele homem: olha para mim, ou olha para nós, porque João estava junto. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse homem está no capítulo 4, versículo 22. Tinha mais de 40 anos esse homem que foi milagrosamente curado. Eu não sei se ele seria um paraplégico, que tipo, ele ficava ali pedindo esmola, ou tetraplégico, não sei. Mas eu sei que no nome de Jesus ele levantou. Então a Bíblia fala de doenças difíceis, sim, fala. A Bíblia nunca escondeu.
aquele rei que morreu, aquele rei que chorou e que teve mais 15 anos. Assim, muitas coisas acontecendo, porque sempre a humanidade passou pelas dificuldades. Aquele Naamã leproso, o Ciro Naamã, tantas coisas. Jó, pelo que ele passou, ele cheirou mal em vida. Mas como enfrentar, por exemplo, uma situação de um filho tetraplégico? Eu queria dizer algumas coisas. Eu acho que a pessoa, a mãe, por exemplo, não pode se anular por isso. Às vezes essa pessoa se anula se sentindo culpada. Quantos de nós nos sentimos culpados? Olha, o Satanás é que nos acusa. O Satanás nos acusa. O Satanás é o acusador. Apocalipse 12 diz que ele foi preso, foi jogado na masmorra, no fogo do inferno, o lago de fogo, o nosso acusador. Ele foi lançado lá. E ele quer pôr peso nas pessoas, dizendo: se você deixar seu filho na cama e for em algum lugar, você estará pecando. Que coisa, que eles não vão dizer de você? Querida, querido, pode deixar seu filho para outro cuidar, pode. Isso não é abandono. Você pode ver um parente no Rio de Janeiro, você pode ir pescar no Pantanal 10 dias, 5 dias, você não pode 10, 5. Você não precisa se anular. Quando você se anula, você não fez bem para ninguém. Para ninguém. Você acha que anulando-se a si mesmo ou a si mesma, você estaria fazendo bem para aquela pessoa? Não. E menos para você ainda. Não é essa a vontade de Deus. Não é. Se não houver outra maneira e você tiver que ficar ali, se você não tiver R$1 para pagar ninguém para te ajudar, se você acha que a sua cruz é pesada demais e que você tem que morrer debaixo dela, não tem jeito. Mas não é essa a vontade de Deus. Aceite pessoas te ajudarem. Aceite. Uma outra coisa que é complicado é quando a gente começa a pôr culpa nos outros. Pior, quando a gente culpa a Deus. Não sei o que eu fiz para merecer isso. Por que Deus deixou justo comigo? Se eu fico culpando a Deus, eu me sinto cada vez pior. Porque eu estou perdendo a graça de Deus. Se eu estou culpando Ele, estou perdendo a graça de Deus. Estou rejeitando a Deus. Quando eu culpo, vamos dizer, uma questão de trombada, uma moto é atingida, não vai dizer para mim que é fácil perdoar ninguém. Eu não estou dizendo isso, eu não acho. Mas se eu não consigo perdoar, se eu não consigo dar o perdão, aquilo pesa para mim demais. Pesa o tempo todo e esse peso não tende a diminuir, ele tende a ficar pior. Não é fácil enfrentar uma enfermidade. Eu me lembro de algumas pessoas, eu já contei aqui o fato, como a Abigail enfrentou, ela e as irmãs dela, a morte da sua mãe. Esses dias, um casal jovem enfrentou a morte do filho. Foi lá no Mato Grosso, bem longe, mas estão sempre na nossa igreja, a gente conhece. Estão enfrentando, chorando sem lágrimas nos olhos, mas abraçando um ao outro e tendo forças um com o outro, e entre a família, e descansando em Deus, confiando em Deus. Ele diz: eu sei que Deus não erra, eu sei que Deus não erra. Deus vai te dar vitória. Essa vitória vem porque Deus é bom. Deus não comete erro comigo.
Quem erra comigo direto é o Satanás, o diabo. Homens erram comigo e eu erro com outros também. Deus não. Deus não é para se comparar com homens que vivem errando, de forma nenhuma. Deus é perfeito. E Ele está cuidando de mim muito mais do que eu imagino. Está cuidando do meu filho muito mais do que eu imagino. Está cuidando do meu neto muito mais do que eu imagino. Dos meus pais, dos meus tios, dos meus primos e da cidade inteira. Muito mais do que nós imaginamos. Deus cuida de nós. Ele nos sustenta. Então essa confiança muda, transforma a situação. A situação é transformada muito mais pela fé, pela confiança em Deus do que nós imaginamos. E às vezes nossa confiança está todinha na fisioterapia, todinha no remédio. Essas coisas são coadjuvantes, são necessárias, são humanas, necessárias. Tratamento médico. Entretanto, se Deus não colocar a mão na nossa vida, nada disso vai adiantar. E o paliativo é tão pequeno, tão pequeno. Deus é maior. Deus é maior. E Deus sabe como tratar dessas situações. Então eu quero te chamar, você que tem enfrentado doenças difíceis, doenças que não têm retorno, que não consegue tratar, e que você já pediu a Deus muitas vezes, não adiantou. Eu quero citar o texto de Paulo, quando ele escrevia a segunda carta aos Coríntios. Ele dizia que tinha um espinho na carne, um espinho que o esbofeteava. Era um mensageiro de Satanás, aquele espinho na carne. E ele diz: eu pedi 3 vezes a Deus que tirasse esse espinho de mim. E por fim Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então naquele momento Paulo fez um revertério na sua vida, entende? Ele inverteu tudo. Ele disse: agora eu me alegro, agora eu me alegro. Essas coisas não vão trazer tristeza para mim, agora eu me alegro. O Senhor está acima de tudo, Ele sabe tudo, e o poder dEle vai se manifestar em mim muito mais na minha fraqueza do que na minha fortaleza, na minha força. É isso que eu queria deixar para você. Permita Deus ser Deus na sua vida, mesmo que esteja sendo difícil, complicado, sem apoio do governo, sem apoio até dos hospitais, sem apoio até na rua para levar uma cadeira de roda. Mas Deus é maior do que tudo. Não há outra maneira melhor de enfrentarmos essas situações. Se você diz: pastor, o senhor nunca passou por nada, o senhor não sabe o que está falando. Sei sim. Minha mulher escreveu um livro chamado Nos Meandros da Dor. Está esgotado, não tem mais, mas eu até queria fazer uma segunda edição, não sei se vou conseguir. Conta a história da vida da gente, o que nós passamos como uma criancinha, um filhinho que faleceu com 3 anos. Eu sei que é dor, sim, eu sei, já passei, mas Deus é maior do que tudo que vier sobre nós. Deus é maior. Não há nada que poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma tribulação, força, demônio, inferno, poderes, nada. Com certeza. Em nome de Jesus, creia nisso. Vou orar. Deus, cobre cada vida, Senhor. Agora, Deus. Agora, nesse momento de oração. Cobre cada vida com a Tua graça magnífica, suave, aveludada, a Tua graça inconfundível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Amém.
Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no